Bom, então, queria agradecer, né, o convite do Luiz, a oportunidade de voltar mais uma vez aqui na Federal do ABC. Eu sou professor da Unifesp, é perto, mas a gente tem menos colaboração do que poderíamos fazer e do que gostaríamos também. E dessa vez eu vou falar de um assunto, do ponto de vista da filosofia, né, um assunto muito candente, muito atual. Em geral, quando eu venho, quando a gente faz as coisas mais tradicionais da filosofia, mas eu vou fazer uma coisa um pouco tradicional em certa maneira, quer dizer, dar um tratamento acadêmico para umas questões mais recentes, né? E me posicionar. A gente já estava querendo fazer isso já faz um bom tempo, né, com a Maria. A gente vinha falando de fazer alguma atividade aqui de extensão. E a gente propôs essa pergunta, né, o que a pós-verdade tem a ver com a verdade. A primeira resposta mais simples é nada. E é por isso mesmo que tem o pós antes do verdade. Mas é claro que aqui não tem nada. Alguma coisa tem, porque senão seria pós outra coisa, né, não pós-verdade. E eu gostaria depois, num segundo momento, depois de tratar dessa questão propriamente, falar alguma coisa de fake news, que não é a mesma coisa que pós-verdade, mas são as duas palavras que entraram mais na moda recentemente, palavras que não são muito, sobretudo pós-verdade, não está muito claro o que se quer dizer com isso. E não sou eu que vou definir, eu explicar o uso que está sendo feito dessa palavra, mas fazer alguma reflexão a partir da noção de verdade mesma, para entender um pouco a pós-verdade. E, em seguida, eu vou querer falar um pouco sobre a ideia de afirmação, né? E o que a ideia de afirmação tem a ver com fake news, né? E espero conseguir fazer isso tudo em 20 minutos, para deixar os outros falarem também, ter um tempo para discussão. Vamos ver se eu consigo ser breve e claro ao mesmo tempo. Então, eu vou começar me perguntando, antes de mais nada, o que é a verdade. Dar uma definição de verdade pode parecer algo relativamente fácil, mas com frequência não é. Quer dizer, dando aula, muitas vezes, eu perguntava aos meus alunos e tentava, na discussão, definir verdade, e era uma coisa curiosa como as pessoas, às vezes, todo mundo sabe usar a palavra, né? Verdade, isso é verdade, mas dar uma definição de verdade é algo que talvez exija algum trabalho. E a principal definição, que vem já desde Aristóteles, que, digamos assim, matou a charada, ele dizia que falar o verdadeiro é dizer do que é, e do que não é, que não é. E dizer o falso é dizer do que é que não é e do que não é que é. Pode parecer complicado, mas é bem simples. É dizer da folha verde que ela é verde. Isso é verdadeiro. Dizer da folha verde que ela não é verde é falso. Dizer da folha verde, né? Enfim. Dizer da folha que não é verde é verdadeiro. Dizer da folha que não é verde é falso. Isso todo mundo entende, né? O que é importante, talvez, nessa definição, ou pelo menos assim foi tratado ao longo do tempo, é que a ideia de verdade, definida dessa maneira, ela é entendida como uma correspondência entre o que a gente diz e o que a gente pensa, ou entre as nossas crenças e aquilo que existe no mundo, na realidade objetiva e independente, que há uma correspondência. Então, é chamada como teoria correspondencialista da verdade. De um modo geral, uma teoria correspondencialista da verdade, ela tem 3 elementos. Ela tem, do lado, digamos assim, da pessoa, né, que conhece alguma coisa, tem a crença dessa pessoa, tem o que ela diz ou o que ela pensa. Existe uma contrapartida no mundo, que é o segundo elemento da verdade, aquilo sobre o qual a gente pensa, aquilo sobre o qual a gente fala, a respeito do que são as nossas crenças, e há esse elemento de correspondência. Bom, essa definição do Aristóteles, né, bastante antiga, ela foi aceita, embora tenha outras discussões, mas de um modo geral, ela foi aceita durante muitos séculos. E como explicar cada um desses 3 elementos da verdade, isso variou ao longo do tempo. Como explicar exatamente como é o mundo? Bom, o Aristóteles tinha uma teoria do mundo.
né? Então, o mundo é composto, né, de substâncias que têm propriedades, né? Ele entende a substância como uma combinação de matéria e de forma. Então, os filósofos, tradicionalmente, enriqueceram essa noção de verdade, complementando ela com teorias, por exemplo, sobre esse elemento, esse segundo elemento da noção de verdade, que é o mundo sobre o qual nós falamos. Eles também elaboraram, e o Aristóteles foi talvez o primeiro grande teórico a esse respeito, análises sobre aquilo que a gente diz a respeito do mundo. Que tipo de discurso é tido como um discurso verdadeiro, né? É dizer do que é, que é. Então, por exemplo, são as afirmações que são suscetíveis de serem verdadeiras ou falsas. Uma pergunta não é suscetível de ser verdadeira ou falsa. Se eu me perguntar que horas são, isso não é nem verdadeiro nem falso. Né? Perguntas, às vezes, elas podem ser pertinentes ou impertinentes, apropriadas ou inapropriadas, mas elas não são verdadeiras ou falsas. Né? Se eu grito de dor, entende? Eu posso estar sendo sincero ao gritar de dor, porque realmente estou sentindo dor, ou eu posso ser um jogador de futebol que estou gritando apenas para que o juiz dê um cartão amarelo. Então, um grito pode ser insincero, mas ele não é nem verdadeiro nem falso. Agora, afirmações a respeito do mundo, sim, elas são verdadeiras ou falsas. Por isso que a segunda parte do que eu vou falar daqui a pouco versa sobre a afirmação. Porque quando a gente analisa o discurso humano, né, certos tipos de discursos são suscetíveis de análise de serem verdadeiros ou falsos. E outros discursos são suscetíveis de análises de tipos diferentes do que esse tipo de análise. Né? Agora, como é que a gente entende a afirmação? Né? Bom, o Aristóteles fez uma análise lógica do que seria a afirmação e ele diz lá que, por exemplo, a estrutura de uma afirmação tem a forma SEP. Eu digo de alguma coisa que ela tem certa propriedade. Né? Bom, e então, analisando o mundo, digamos, como constituído de substâncias com suas propriedades e analisando as nossas afirmações como sendo constituídas de sujeitos aos quais nós atribuímos predicados, ele explica a correspondência entre aquilo que a gente afirma, ou aquilo que a gente crê, ou que pensa, e as coisas no mundo. Então, se a estrutura da afirmação, a estrutura lógica da afirmação é, né, SEP, bom, o S, o sujeito da minha afirmação, ele identifica uma substância ou uma coisa no mundo. O meu predicado classifica essa coisa de uma certa maneira. Por exemplo, eu digo, a folha é verde. Então, a folha me identifica uma coisa no mundo, eu atribuo ao sujeito da minha frase ser, que é verde, né? Ser verde, se a coisa no mundo tiver a propriedade que corresponde ao predicado que eu atribuo ao sujeito, eu explico a correspondência que existe entre o que a gente afirma e aquilo que está no mundo. Então, o Aristóteles não apenas definiu verdade, como ele explicou e elaborou toda uma teoria sobre as afirmações, de um lado, e sobre como é o mundo, de tal forma que haveria uma espécie de isomorfismo. A forma das nossas afirmações corresponde à forma do mundo, de tal forma que a gente entende isso, porque então, se eu atribuo um predicado a um sujeito, mas, ao identificar um sujeito no mundo, esse sujeito não tem uma propriedade, quer dizer, no mundo não se estabelece aquela relação de presença, tal como eu afirmei, então o que eu estou dizendo é falso. Se eu digo a folha é verde, suponho que a folha já amarelou, né? Já está amarela, ela não tem mais a propriedade de ser verde. Então, a junção do sujeito com o predicado não corresponde à união real no mundo de uma certa cor com aquela coisa que é a folha. Né? Acho que isso tudo é muito simples. Né? O que eu quero dizer um pouco, ao me alongar um pouco sobre essa ideia do Aristóteles, porque ela é muito básica, ela é muito intuitiva, e ao longo do tempo, o que os filósofos divergiram com frequência como analisar a afirmação, como analisar o mundo e como explicar essa correspondência. Mas, de um modo geral, essa teoria correspondencialista da verdade, essa ideia básica que você tem três elementos, um subjetivo, um objetivo e uma relação entre eles, foi preservada por praticamente todos os filósofos. Até o século XIX.
No século XIX, surgem dois movimentos filosóficos importantes, um, sobretudo, na Alemanha e outro nos Estados Unidos, que vieram a questionar essa definição. Eu estou vendo que o tempo já vai passando, né? Mas eu vou falar rapidamente. Então, por exemplo, no idealismo alemão, o surgimento do idealismo deu uma motivação poderosa para rever a definição de verdade. Por quê? Porque quando muitos filósofos se tornaram idealistas, eles deixaram de aceitar a ideia de um mundo objetivo e independente. Portanto, não haveria nada ao qual as nossas crenças ou afirmações correspondessem, porque na teoria tradicional, na teoria correspondencialista, o segundo elemento é uma realidade objetiva e independente. Bom, justamente por serem idealistas, eles não aceitavam a realidade de um mundo objetivo e independente. Então, eles foram levados a substituir a noção de verdade, e eles passaram, então, a dar uma outra definição que veio a ser conhecida como a teoria coerentista da verdade. A verdade não era mais definida como correspondência às coisas, mas a verdade passou a ser entendida como a coerência de uma afirmação ao conjunto das outras crenças que a gente tem. Então, se eu dissesse aqui agora, por exemplo, há um elefante nessa sala, isso não é coerente com as nossas outras crenças. Elefantes não frequentam universidades, não vão ouvir palestras de filosofia. Elefantes ficam ou na África, ou num zoológico. Então, essa é uma... Na medida em que o que se afirma é incoerente com outras crenças, aquilo que é afirmado é rejeitado. No entanto, se ela é coerente com o conjunto das nossas crenças, então ela pode ser dita como uma afirmação verdadeira. Veja que a ideia de três elementos na definição de verdade, ela é preservada aqui. Eu tenho uma crença, ela tem que, de alguma maneira, ser adequada, não mais adequada a um mundo real e objetivo, ela vai ser adequada às outras crenças que eu penso. Né? Então, ela tem que ser adequada a alguma outra coisa, e há uma relação entre elas, que não é a relação de correspondência, mas é a relação de coerência. Tá? Mais ou menos na mesma época, alguns filósofos pragmatistas, eles também propuseram uma outra definição, porque também eles eram contra, assim, o espírito do pragmatismo ia contra essas teorizações metafísicas sobre realidades absolutas, independentes. Eles punham muita ênfase na ação, na prática, e, portanto, no êxito das nossas atividades no mundo para a sobrevivência. E, portanto, eles pensaram a verdade como algo que fosse útil para a sobrevivência, de um ponto de vista pragmático. Aqui eu estou simplificando, as coisas são todas mais complexas, mas no atacado a gente pode dizer isso sem errar muito, né? Então, o verdadeiro não é mais aquilo que corresponde ao mundo, mas é aquilo que permite a gente agir de maneira adequada para a sobrevivência. Mais uma vez, tem a nossa crença, os três elementos estão presentes. A nossa crença, as nossas afirmações, existem ações no mundo que são bem ou mal sucedidas, e essas crenças, elas vão ser úteis. A relação delas com a ação é uma relação de utilidade. Né? Então, é a concepção pragmática da verdade, que também se opõe à teoria correspondencialista tradicional. Tem uma outra quarta que eu vou pular aqui, porque para a gente não perder muito tempo, que chama deflacionismo, etc. Que essa quarta maneira de conceber a verdade aborde esses três elementos. Né? Dizer, por exemplo, uma das teorias chama teoria da redundância, por exemplo, eu falei que não ia falar, já comecei a falar. Teoria da redundância, simplificando, que é do Ramsey, depois do Wittgenstein, é quando ele diz, dizer que P é verdadeiro é a mesma coisa que dizer que P, é afirmar P. Então, dizer que é verdadeiro não acrescenta nada à própria afirmação daquela frase. Tá? Então, eu não preciso explicar nem a crença, nem o mundo, nem correspondência, entendeu? Por isso que é chamado essas teorias são deflacionistas da verdade. Por que eu falei essa última não interessa tanto? Porque eu tenho a impressão que aquilo que a gente chama de pós-verdade, de alguma maneira, ou vem na esteira dessas concepções alternativas da verdade. Né?
nessa reação lá no século XIX, que invade o século XX, contra a teoria tradicional da verdade e a correspondência com uma realidade objetiva. Né? Então, por exemplo, muita gente para de falar de histórias e a gente começa a falar que tudo é narrativa. O que significa isso? Significa dizer, porque quando a gente fala em história, a gente pensa que a gente está descrevendo uma realidade que aconteceu no mundo. Quando a gente fala narrativa, a gente já pensa em algo próximo da literatura, onde a correspondência com o mundo fica, no mínimo, enfraquecida ou desaparece. Então, como eu sou um teórico que defende a verdade por correspondência, eu tenho horror à expressão narrativa. Quando as pessoas começam a falar a narrativa disso, a narrativa, eu já arrepio, já fico meio nervoso, mas atrevo. Quer dizer, então, a realidade, o mundo desapareceu para essa pessoa. A partir de agora é o quê? Coerência de um discurso versus a coerência de outro discurso, porque a verdade não é mais entendida como correspondência, mas sim como adequação do que eu digo a outras coisas que a gente aceita. Então, se eu ouço algumas coisas, aquilo se encaixa no meu sistema de crenças, eu aceito como verdadeiro. Se outras pessoas dizem outras coisas que se encaixam em outros sistemas de crença, outras pessoas vão achar como aquilo verdadeiro. Quer dizer, e o mundo desapareceu nesse tipo de concepção. No caso da pragmática é um pouco mais complicado, porque quando você fala de ação no mundo, eles dizem que eles não se opõem tanto à teoria da correspondência, mas eles complementam. Isso é um negócio mais confuso. Eu acho que é impossível a gente entender o conceito de verdade abrindo mão de correspondência. Eu acho que quando a gente abre mão de correspondência, a gente não fala mais de verdade, fala de outra coisa. Tá? Eu vou parar aqui e vou passar para o fake news, para depois deixar mais tempo para vocês falarem e para a gente discutir. Que isso aqui não é uma aula de teorias da verdade, dá para passar um semestre inteiro de filosofia discutindo todas essas questões no detalhe. Né? O que é importante na noção de verdade é a noção de afirmação, porque aquilo que pode ser verdadeiro ou falso é uma afirmação a respeito do mundo. Né? Exclamações, perguntas, etc., interjeições, isso aí não é nem verdadeiro nem falso, são afirmações. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, durante um certo tempo, foi muito discutido uma análise muito interessante sobre a ideia de afirmação, não desse ponto de vista, como eu estava falando, cognitivo da verdade ou da falsidade, mas do ponto de vista, aproximando a ideia de fazer uma afirmação, a ideia de fazer uma promessa. Né? E eu acho essa análise muito interessante, porque aqui entra um lado ético da afirmação. Né? Porque quando você faz uma promessa, você não pode dizer para a pessoa, eu prometo fazer, mas talvez não faça. Você retira aquilo que você fez. Pode até ser que você não faça, mas quando você promete, você está dizendo que você vai fazer aquilo lá. De alguma maneira, a pessoa pode confiar em você naquilo. Não, pode deixar, eu ponho a carta no correio para você. Não, mas você põe amanhã, te prometo, eu ponho. Então a pessoa confia que você vai no correio no dia seguinte e põe uma carta no correio. Não é isso? Essa análise que vigorou lá nos anos 50, uma época, entendi a afirmação, desse ponto de vista, como uma promessa. Quer dizer, se eu digo para vocês aqui, será que eu pego um guarda-chuva? Não, eu falo para vocês, está chovendo. Isso significa que vocês, então, vão pôr uma capa ou pegar um guarda-chuva, porque vocês estão confiando de que aquilo que eu digo corresponde a como o mundo está lá fora. Né? Então, a ideia de afirmação, para além da sua verdade ou falsidade, quer dizer, quando você faz uma afirmação, você está se comprometendo e dando uma garantia para o outro que o outro pode aceitar que o mundo é daquele jeito para, por exemplo, agir de maneira adequada. Então, a afirmação, você empenha, acho que essa é a ideia central, você empenha a sua palavra quando você faz uma afirmação. Tá certo? E eu acho que é da natureza humana, agora eu vou dar uma extrapolada, legal, né? É da natureza, eu acho que é fundamental na sociedade humana, que depende da linguagem, e a linguagem depende de afirmações, não existe linguagem, tem filósofos que discutem isso, mas eu acho que estão errados. De fato, a linguagem tem como uma das suas funções fundamentais, se não a fundamental, a troca de informações e o conhecimento sobre o mundo. E, quando a gente faz afirmações, a gente empenha a nossa palavra para que os outros digam. Então, se vocês pensarem muito antigamente, assim, tem um tigre na floresta, né? Então protege as crianças, vamos para a caverna. Quer dizer,
A nossa existência, a nossa sobrevivência e a vida em sociedade depende da linguagem e depende de afirmações. E afirmações são, do ponto de vista ético, uma garantia para o outro de que ele pode confiar no que eu estou dizendo. Agora, a consequência para fake news, então, é imediata, né? É diferente da pós-verdade, que eu acho que é uma discussão em parte acadêmica, em parte mais teórica, muito menos nociva. Quando a gente discute fake news, eu acho que o problema é muito mais grave, porque agora é um problema ético que incide diretamente numa coisa fundamental na vida humana e sociedade, que é a linguagem, que depende de afirmações e que envolve a confiança entre as pessoas naquilo que elas dizem, que elas empenham a sua palavra. Na medida em que você começa a dizer coisas deliberadamente falsas, coisas em que na verdade você não empenha a sua palavra, você diz para enganar ou ludibriar, né? Você está corroendo algo que, dessa perspectiva, é fundamental na Constituição e na vida social, na vida dos homens entre si, né? Então, eu acho que, de fato, o problema, por exemplo, da fake news é um problema gravíssimo. O problema da pós-verdade, às vezes, pode ser um problema meramente acadêmico de como definir uma verdade, eventualmente. Eu discordo disso, mas a gente ainda está no âmbito da racionalidade, da discussão, da argumentação, né? Eu acho que pós-verdade é um erro crasso, mas ainda assim em outro patamar, né? Então, eu vou parar por aqui, falei um pouquinho mais de 20 minutos, mas ainda razoável, né? Ótimo. E vamos ouvir o que vocês têm e depois a gente discute. Certo. Bom. Obrigado. Victor, começa você dos filósofos para sociólogos, acho que é melhor. Tá bom. Mas aí agora ele me colocou o desafio de ter que falar menos ainda que 20 minutos. Mas, gente, eu gostaria de tentar falar 3 coisas para vocês, que eu vou falar da maneira mais sucinta e compacta que eu puder aqui. Talvez eu nem consiga falar realmente o que eu tinha que falar, então a gente continua depois discutindo. Eu queria começar tentando, novamente, determinar melhor o que a gente entende por verdade. E aqui eu achava que eu ia ter que defender a verdade na mesa e tal, então já, um pouco do meu trabalho já está feito, né? Mas segundo eu queria falar sobre populismo epistemológico e depois eu queria falar sobre pós-fato, que me parece estar mais ligado à irrelevância da veracidade. Aqui no começo eu estou inteiramente em acordo com o professor, né? Para mim, o operador verdade, que é fundamental para a linguagem, sem o qual não dá para viver no espaço de razões, para usar uma expressão filosófica, ele, no seu conteúdo semântico, é representacional correspondencial. Isso, na verdade, é o que é o sentido de verdade que a gente usa diariamente, né? Quando você está conversando com seu amigo e ele fala, isso não é verdade, ele fala, não, mas você está querendo dizer verdade no sentido de correspondência ou verdade pragmática? Nós estamos mais ou menos na nossa intuição, no nosso uso cotidiano, assumindo que existe algo como um mundo exterior, uma realidade objetiva independente da gente, e que nós podemos representar essa realidade ou podemos falhar em representar essa realidade. A falha da representação é o falso, o sucesso da representação é o verdadeiro. Eu acho que a gente tem... Bom, primeiro, por que a gente é inclinado naturalmente, espontaneamente a pensar isso? Eu acho que nós temos uma boa explicação, mas é uma explicação naturalista. E se a gente aceitar essa explicação naturalista, nós temos que já aceitar o conceito correspondencial da verdade e achar que nós podemos representar esse mundo. Mas a solução, a explicação naturalista vai dizer que, no final das contas, nós somos seres naturais e nós queremos saber como o mundo é porque nós precisamos sobreviver nesse mundo. Então, as nossas competências e capacidades representacionais, no final das contas, têm uma origem bastante mundana e prática, que é a necessidade de produzir boas representações para garantir sobrevivência. No final das contas, isso é estranho, porque basicamente é uma justificação pragmática para um uso representacional do conceito de verdade. É exatamente isso que eu estou tentando fazer mesmo. Porque toda a dificuldade do conceito de verdade por correspondência é que a nós, criaturas finitas, situadas, encarnadas,
não nos corresponde o privilégio de ter um acesso imediato às coisas tais como elas são por si mesmo, certo? O que me coloca no problema direto, como é que eu vou comparar o mundo tal como ele é e a minha afirmação sobre o mundo se eu não tenho um acesso direto, imediato a esse mundo em si mesmo. Esse, na verdade, é o problema, na verdade, mas eu acho que nós somos bem razoáveis em imaginar que há um mundo tal como ele é em si mesmo e nós não temos nenhuma outra solução senão tentar produzir imagens ou representações ou afirmações sobre como é esse mundo e ver se elas batem ou não com o mundo. Ver como, talvez, de uma maneira seja fazendo o teste. E eu acho que ao longo disso que eu chamo dos episódios de iluminismo na espécie humana, nós fomos produzindo ferramentas conceituais, aparatos do intelecto que buscam gerar mecanismos cada vez mais disciplinados de interrogar a realidade. Ou seja, tentar produzir representações cada vez mais finas, precisas, para testá-las de maneira cada vez mais rigorosa. No final das contas, isso é o que eu chamo de um projeto científico. O projeto científico é tentar sair, de certa forma, do seu mundo para investigar o universo. O mundo é aquilo que nos aparece numa determinada perspectiva situada, como as coisas aparecem para nós, o universo é como as coisas realmente são a partir de um ponto de vista de lugar nenhum. Não é possível chegar nesse ponto de vista de lugar nenhum nunca, mas a ciência nos oferece uma espécie de truque conceitual, que nós assumimos a possibilidade de uma visão objetiva para criar representações cada vez mais finas. Eu acho que esse negócio funcionou bastante e a principal justificativa que eu daria para a gente aceitar o projeto científico é, de novo, pragmática, né? É um desenvolvimento tecnológico bastante acelerado que acompanha toda vez que a gente começa a minimamente lidar com esses procedimentos científicos de matematização, de teste, de colocar nossas teorias em risco, de elaborá-las criticamente. Sempre que a gente faz isso, a gente começa a produzir maquinários, técnicas, de maneira exponencial, bastante acelerada. É bom. Realmente, isso parece ser uma via bem sucedida. Mas isso não quer dizer, mesmo se você adota, essa talvez seja a nuance que eu faria, mesmo se você adota uma concepção correspondencial de verdade, isso não implica que existe apenas uma maneira de descrever o mundo. Por exemplo, não faz sentido a gente dizer, bom, o mundo aparece para mim de uma certa forma, aparece para o morcego de uma certa maneira, aparece para a abelha de outra maneira, tá certo? E qual é o mundo mais verdadeiro? Isso não faz sentido. No final das contas, nós estamos falando de mapas que são melhores ou piores para representar certas características do mundo, mas nós não temos nenhuma garantia de que é possível produzir um único mapa maximal consistente, quando você junta todos os mapas que servem. Na verdade, o mapa nunca é o território. E eu acho que uma visão correspondencial da verdade implica dizer que as nossas representações nunca representam perfeitamente o mundo, ou pelo menos é assim que o projeto científico, em um determinado ponto da sua reflexão autoconsciente, assumiu, bom, nós vamos tentar representar o mundo da melhor maneira possível, mas não temos nenhuma garantia da fidelidade absoluta dessa representação, e na verdade nós vamos continuar o tempo todo questionando e alterando e corrigindo internamente a nossa representação. Bom, isso é o que eu teria para dizer sobre verdade, a forma mais compacta que eu conseguiria dizer. Bom, esse negócio funcionou durante um tempo, mas eu acho que a história do século XX é uma história de questionamento das raízes epistemológicas, mas também éticas desse projeto científico. E acho que a partir da década de 70, a confiança no projeto científico vai ser bastante diminuída. Em parte por razões políticas e éticas e humanitárias, seja, por exemplo, a gente vai começar a se questionar se o projeto científico nos deu uma vida em sociedade moderna que é realmente digna, interessante, humanamente gratificante. Ou se o projeto científico nos deu, sei lá, a bomba atômica, ou o envenenamento por agrotóxico e tal. Então, isso é uma via. E a outra é uma reflexão, digamos assim, humanitária, no sentido de que, bom, o projeto científico aparentemente tem uma cumplicidade com projetos genocidas, imperialistas, colonizadores. E quem somos nós para dizer que essa imagem de mundo é a melhor imagem de mundo possível? Então, a confiança na ciência, inclusive o seu
a sua autoridade epistêmica vai ser colocada bastante em dúvida na década de 70, 80, e eu diria até que nas humanidades o consenso desde então é que tem algo de profundamente errado com esses pressupostos epistemológicos que estabelecem a base da visão científica. Isso criou um certo ambiente cético, no sentido da desconfiança na capacidade dos poderes da razão de dizer as coisas tais como elas são. E eu acho que nós estamos mais ou menos por aqui. O curioso é que esse ceticismo, no sentido da desconfiança da razão, num primeiro momento, era território da direita política. Então, por exemplo, as ideologias ligadas à extrema-direita, do fascismo, colocavam o nazismo clássico, colocavam em questão os projetos universalistas, a ciência como uma capacidade universal. Mas, a partir da década de 70, ela é mobilizada principalmente por um campo na esquerda política. E dos anos 2000 para cá, eu acho que ela voltou ao seu território da direita. Então, depois de um período em que a crítica ao projeto iluminista se viu a uma agenda anticolonial, eu acho que nós estamos no momento em que a crítica ao projeto iluminista serve a uma agenda retrógrada, reacionária, negacionista climática, negacionista da evolução. Esse é um problema político que eu já... O resto da minha fala é todo político, mas esse é um dos principais problemas políticos que eu queria pontuar. Segundo, populismo epistemológico. Eu acho que nós estamos vivendo, e aqui é o nosso tempo, por que talvez essa questão da pós-verdade fica tão premente no momento que nós estamos falando agora? Eu acho que nós vivemos num período histórico que o Gramsci, por exemplo, chamaria de crise de hegemonia. E eu acho que essa crise de hegemonia percorre também e atravessa, digamos assim, os nossos centros autorizados de saber. Certo? Então, as instituições que carimbam o que é um conhecimento próprio vão também ser alvos de desconfiança generalizada no momento em que todas as instituições perdem a sua força normativa. E a robustez da confiança num certo conjunto de normas, num certo conjunto de instituições vai ser colocado em questão. Assim como os parlamentos são colocados em questão, os partidos são colocados em questão, os governos são colocados em questão, também as universidades são colocadas em questão, e assim por diante. E o populismo epistemológico, eu diria que é muito poderoso do ponto de vista intuitivo também, porque o discurso científico moderno se tornou, ao longo do tempo, altamente contra-intuitivo, e, na verdade, ininteligível. Certo? Então, as nossas melhores teorias da física e da biologia são absolutamente incapturáveis pelo senso comum. Qualquer pessoa normal que não participou de um longo, difícil e árduo processo de treinamento acadêmico vai achar que as nossas melhores teorias científicas são completamente malucas. É muito difícil representá-las no contexto do senso comum. Bom, o senso comum é muito forte, né? E aí é quando eu lembro, por exemplo, do nosso velho amigo Olavo de Carvalho dizendo: você vai acreditar na ciência ou nos seus próprios olhos? Sabe? Então a ciência nos botou num mundo miserável de fórmulas matemáticas secas, destruiu toda a nossa vivência, a qualidade, o caráter qualitativo das nossas percepções imediatas e tal. Você vai acreditar o quê? Nas suas percepções imediatas, na sua vivência, ou no que essa ciência diz que você não entende o que ela está falando? Isso é bastante poderoso, né? E você mobiliza todo um discurso romântico, anti-iluminista, para reafirmar, não, as coisas são exatamente como elas te parecem. E se parece para você que a Terra não é redonda, confia nos seus sentidos, você vai confiar na NASA, por quê? Né? E se aos seus sentidos parece que o mundo não está aquecendo, hoje fez um dia frio, cadê o aquecimento global? Novembro está fazendo 19 graus. Bom, o populismo epistemológico, então, mobiliza essa desconfiança com relação a uma elite intelectual acadêmica para reafirmar certas proposições que são muito mais próximas do senso comum. Terceiro e último ponto, pós-fato. É o que eu estou chamando de irrelevância da veracidade. O Trump ficou famoso por dizer assim, não, os fatos não importam. Vocês têm uns fatos, eu tenho outros fatos. Sabe? O que é curioso nesse discurso é que, para muitas pessoas e para seus próprios apoiadores,
um discurso antifactual parece, em algum nível, um discurso mais autêntico. Tá? O Trump é o cara que fala as coisas como elas são. Assim. Não, podemos, inclusive, comparar o que ele fala como são as coisas, veremos que não é. Mas ainda assim parece genuíno, tá? Porque se conecta no nível emocional sobre os seus próprios desejos que você gostaria que fosse verdade, o que você queria escutar, o que entra em ressonância com as suas próprias conexões profundas. E você joga algo no discurso não para disputar uma representação correta da realidade, mas para reafirmar os valores e as convicções que já estão presentes no determinado comunidade. Aí eu retorno para o nosso amigo Olavo de Carvalho, que é um outro caso fantástico disso, né? Não sei se vocês viram que recentemente apareceu um vídeo das Farc, assim, totalmente tosco, uma coisa bem mal feita, né? Como a representação da realidade é muito ruim, né? E aí o Olavo de Carvalho reproduziu o vídeo. Aí depois fala, não, mas isso daí não é verdade. Não importa se não é verdade. Porque isso que o vídeo quer dizer é verdade. Então, algo que pode ser factualmente falso pode ser um veículo de uma verdade mais profunda, tal, com a qual eu me conecto. Então, não tem nenhum problema se eu compartilhar um vídeo falso que vai lhe alertar sobre algo que é real, que é como as Farc, a partir do Foro de São Paulo, comando dos partidos, aí, sei lá, alguma loucura desse tipo. Certo? Então, a factualidade aqui é simplesmente irrelevante. Ela não é um critério de avaliação do discurso. E o que importa é a capacidade de mobilizar certos afetos, emoções e, portanto, de gerar uma viralização e a própria formação de uma certa comunidade. Uma madeira de piroca. Assim. Claro que, no fundo, a maioria das pessoas falam, não, eu não acho que tem realmente alguém distribuindo uma madeira de piroca nas escolas. Mas a mamadeira de piroca vira um veículo de uma verdade profunda, que é algo como o PT está causando uma crise moral na sociedade. Os fatos não importam. Algo que é antifactual pode servir a certas finalidades, que essas sim são muito mais importantes e até mais verdadeiras. É isso. Obrigado. Acho que eu estou aqui. Estou representada? Você não está representada. Tá fora. Bom, gente, boa tarde para todas e todos. Queria agradecer muito ao Plínio a disposição de ter vindo aqui para a gente organizar esse debate, né, com diferentes perspectivas sobre o mesmo problema, que é a questão da pós-verdade, organizar o Luiz, que é o nosso mediador, nosso longedor, né, e coordenador da nossa atividade. Você é a testemunha. Enfim, bom, eu acho que é muito importante me apresentar de onde eu vou falar, né, que é a partir de uma perspectiva sociológica desses processos. Acho que aqui vocês, né, tiveram dois embates sobre uma certa ontologia da verdade, ou seja, o que a verdade é e o que isso, a partir dessa definição, quais são as derivações éticas e políticas, né? Acho que o Plínio mais no caminho ético, o Vitor mais numa discussão política, né, sobre, ou seja, a partir dessa derivação ontológica, que consequências éticas e políticas a gente pode tirar. A minha perspectiva é muito diferente, né? Porque acho que o Vitor, foi até bom ele realmente ter falado primeiro, porque ele fez uma transição que para nós, pelo menos da onde eu falo, né, da sociologia da ciência, é muito importante, que a verdade para a sociologia, obviamente ela é um discurso, e aí pode ser passível de análises internas, né, como o Plínio propôs, mas mais do que isso, na nossa sociedade, a verdade ela é monopólio de algumas instituições, como o Vitor colocou. Então, a nossa preocupação, enquanto sociólogos, é analisar as instituições que, na sociedade moderna, se tornaram responsáveis, né, por certificar quais são os discursos que, por meio de uma série de procedimentos, melhor correspondem ao mundo ou não. Então, não se trata de abandonar a definição correspondencialista em nome de outras, mas de reconhecer que esse processo de dizer o que o mundo é tão complexo e depende de tantos procedimentos que algumas instituições precisam se tornar responsáveis, né? Instituições sociais se tornam responsáveis por certificar por uma série de procedimentos institucionais que os sociólogos adoram analisar, né, essas verdades.
Quais são essas instituições, né? A gente tem várias, mas pelo menos na definição moderna, né, dentro da sociedade moderna, são 3 instituições, e elas estão no debate de pós-verdade e de fake news muito centralmente. A primeira, mais evidente, são as instituições científicas. As universidades, mas não só, certo? Todas aquelas instituições que fazem parte desse grande complexo de produção de verdades, que é o sistema científico, né? Que tem uma série de procedimentos de certificação da verdade. Então, qualquer livro de sociologia da ciência parte da definição, nós não vamos nos preocupar com se o discurso ele é verdadeiro do ponto de vista filosófico ou não, mas quais são os procedimentos pelos quais as instituições sociais chegam à verdade. E como o Vitor colocou, né, muitas vezes o que é verdade numa determinada década, na década seguinte, por outros procedimentos, mostra-se completamente equivocado, e assim o debate científico segue ancorado na própria ideia de que não se tem a verdade definitiva, por isso que a crítica constante é importante, e daí derivam uma série de procedimentos, a necessidade da revisão por pares, da publicidade, enfim, da explicitação dos dados e assim por diante. Então, as instituições científicas, acho que são talvez as mais importantes instituições, a mais óbvia, melhor dizendo, instituição de produção de verdade. Uma outra instituição importante é a imprensa. É a produção da verdade cotidiana. O que ocorreu ontem na cidade de São Paulo, né? Então, as instituições, o jornalismo, né, é essa instituição, com as suas derivações, responsável por dizer a verdade cotidiana do nosso dia a dia. E a terceira instituição, e essa é menos óbvia, mas é talvez uma das mais importantes, são as instituições jurídicas, né? O Foucault tem um texto muito interessante chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, que ele vai chamar atenção para a relação, inclusive semântica, né, entre a verdade científica e a verdade jurídica. Então, você tem uma investigação, nos 2 casos, você tem provas, você tem... Ou seja, né, tem um paralelo, porque justamente o sistema jurídico é um sistema de produção de verdades, certo? Mesmo que não, em última instância, não tenha correspondência, ou seja, pode ou não ter correspondência, então o erro é sempre possível, mas ele é todo montado em torno da ideia de que os procedimentos jurídicos são aqueles que melhor permitem chegar à verdade como correspondência. Eu estou dizendo tudo isso porque, da perspectiva sociológica, o debate da pós-verdade não pode ser colocado fora do debate sobre pelo menos essas 3 instituições, e o papel que elas cumprem na sociedade contemporânea. Então, nesses 3 casos, como eu falei, a produção veja, o que essas instituições produzem não são necessariamente verdades, mas verdades certificadas. Ou seja, são processos de certificação. Então, tem um conjunto, e, portanto, o mais importante dessas instituições são os procedimentos, né? Os procedimentos pelos quais eu chego a essas verdades certificadas, né? Ou seja, aquelas que, nos 3, o jornalismo talvez seja o menos, o paralelo entre as instituições jurídicas e científicas é mais interessante, porque nos 3 casos são coisas muito parecido o procedimento, né? Então, você tem especialistas que avaliam, às vezes até eventualmente um júri popular, mas você tem procedimentos de apresentação de provas, isso é público, todos estão ali, em última instância se vota, né? Eu brinco com meus amigos, uma banca de doutorado do STF, em última instância não são tão diferentes assim, né? Se apresentam teses, contra-teses, se expressa publicamente o argumento e se vota. Então, eu estou fazendo toda essa apresentação prévia para dizer que, da perspectiva sociológica, o problema da pós-verdade é o problema dessas instituições, certo? A gente pensa a pós-verdade menos na chave do conceito ontológico de verdade e mais numa chave da produção social de verdades certificadas e do efeito social do efeito social, político, que essas verdades desempenham na sociedade, né? Então, de fato, a pós-verdade é um conceito muito ambíguo e, portanto, muito problemático, né? Mas ele tem um pequeno mérito de reunir, ou pelo menos de chamar a atenção para um conjunto de problemas que se ligam
a crise dessas três instituições e reunir tudo sob uma mesma palavra, digamos assim. Então, ela é ruim porque ela é muito imprecisa, mas, ao mesmo tempo, para um primeiro momento, ela tem o mérito de dizer algo está acontecendo com as instâncias que produzem verdade meio que simultaneamente, de tal modo que é uma crise da própria verdade, da própria verdade não, é uma crise que envolve, não é uma crise localizada na ciência, não é uma crise localizada nas instituições jurídicas, não é uma crise, inclusive, localizada na própria democracia, porque é possível pensar o sistema democrático, né, em última instância, como um sistema de representação nesse sentido, né, de produção de uma verdade sobre a sociedade, de um espelhamento, aí tem toda uma discussão em torno disso, que eu não vou entrar, que é já mais complexo, mas que também pode entrar nesse bolo, né? Mas eu acho que eu acho que tem esse mérito de chamar atenção para uma crise muito profunda desse papel que a verdade desempenha na nossa sociedade e da relação que a sociedade estabelece com essas três instituições, ou com essas não só com essas três, mas com as diferentes instituições de produção da verdade, né? Que tem a ver, de um lado, né, com o poder que essas instâncias adquiriram na nossa sociedade, um poder visto por muitos como excessivo, certo? Então tem um certo questionamento desse poder, e de outro, obviamente, que justamente pelo fato dessas instituições terem adquirido muito poder de regulamentação da vida, inclusive, da definição do que é e do que não é, e, portanto, do que pode, do que não pode, assim por diante, um questionamento sobre os grupos sociais que concentram poder nessas instituições. Eu acho que esse é um pouco o cenário, né? E aí eu acho que tem, como eu falei, né, a pós-verdade ela reflete muitos processos. Por isso que ela é um mau conceito, porque ela está fazendo referência a processos muito distintos entre si e que todos precisam ser analisados na sua complexidade. E o conceito de pós-verdade, se tem esse mérito original que eu falei, ele no momento seguinte, para quem está interessado numa análise minimamente rigorosa desses procedimentos, ele nos atrapalha sobremaneira, porque ele oculta, né, sob uma mesma face, processos sociais muito diferentes, né, que tem a ver, em primeiro lugar, né, o que eu quero dizer assim, quando a gente diz pós-verdade, cada um diz puxando, né, achando que estava puxando para o seu lado, né? E aí o debate fica muito nublado, né? Porque pós-verdade pode significar, num primeiro momento, uma recusa ou, às vezes, uma crítica, né, a essas instâncias que são mediadoras da verdade ou que são certificadoras da verdade, né? Então é uma disputa política, por exemplo, sobre que grupos podem acessar esses espaços, né? Que procedimentos são melhores ou piores dentro desses espaços e que poder elas vão ter na sociedade, né? Por exemplo, né, na discussão de políticas públicas, para ficar uma coisa muito fácil, né? Quem é que tem a última palavra na política pública? Aqueles que vão ser objeto da política pública ou alvo da política pública, ou os cientistas que dizem que a política pública deve ser? E aí tem um enorme debate, né, em torno disso, e isso é chamado muitas vezes de pós-verdade. Então, o exemplo clássico é o Brexit, né? Então, numa das... alguém precisa controlar meu tempo. Das pichações mais famosas que tinha em Londres no Brexit nós já ouvimos demais dos especialistas, né? E aí uma necessidade, bom, agora nós é que vamos dizer o que queremos do processo político e não... né? Então tem digamos, um levante popular, de certa maneira, não necessariamente populista, mas popular e às vezes populista, contra a centralidade que essas instituições ocuparam na sociedade. Uma outra dimensão, um pouco mais complexa, e que dialoga mais com o que o Plínio e o Vitor mencionaram, é que, de fato, várias pesquisas empíricas têm apontado, e a nossa percepção comum da realidade também, uma recusa de pautar comportamentos e julgamentos em torno de fatos, né? Isso também é derivado de pós-verdade e é um pouco diferente desse anterior, porque não é contra as instâncias que centralizam a verdade, mas contra o próprio papel dos fatos nesse processo.
né? Claro que tem alguma relação, porque essas instâncias que mediam, que são esses fatos, que, né, porque tem aí o Trump é muito famoso por isso, a imprensa diz, tem os fatos dela, eu tenho os meus próprios fatos, então não se separa muito, mas tem algo que os antropólogos que fazem etnografia nesses grupos negacionistas, nos terraplanistas e nos WhatsApps de Bolsonaro e assim por diante, eles têm chamado de uma epistemologia imediatista, né, que o Vitor aqui se aproxima um pouco do que o Vitor chamou de populismo epistêmico, mas é um pouco diferente, né? É essa ideia de que eu é que preciso ver, né? Ou seja, a negação de qualquer forma de mediação da produção de verdade. Então, é um outro processo que precisa ser compreendido na sua complexidade, porque envolve, sim, uma epistemologia de tipo novo, subjetivista, né? Que acho que eu vou voltar a isso no finalzinho da minha fala, já estou terminando, mas que é muito importante contemporaneamente. Uma outra coisa que também é acusada de pós-verdade e que o Plínio mencionou também aqui um pouco, né, em torno dessas consciências, disse, a pós-verdade é um debate acadêmico, né? Eu acho que essa terceira dimensão, existem mais processos e debates que são, e crises que são chamados de pós-verdade, mas eu vou ficar nesses três, porque para mim são os principais. O terceiro é um debate interno a essas instituições em torno dos procedimentos, que é muito complexo, certo? Então, tem uma discussão, né? Então, tem uma discussão já muito antiga, por exemplo, dentro das ciências sociais, sobre quais são os melhores procedimentos metodológicos e epistemológicos para chegar à verdade como correspondência. Não significa negar que a verdade é a correspondência, mas quais os melhores procedimentos para se chegar à verdade como correspondência, certo? E aí é um debate interno, e é muito, né, e muito complexo em torno de... A mesma coisa acontece no sistema judiciário, certo? A briga que a gente assistiu no STF é entre duas concepções de direito. O Deltan Dallagnol foi para Harvard lá fazer não é mestrado que ele fez, né? Ele fez um curso de 1 ano, tipo um Masters, assim, mas o orientador dele tem escreveu um livro, o orientador dele em Harvard escreveu um livro chamado A Obsolescência da Prova no Processo Jurídico. Ou seja, é um debate jurídico hoje, quais os melhores procedimentos para se chegar na verdade. E o mesmo debate acontece dentro do jornalismo, certo? E aí, né, então, em torno de quais são os melhores procedimentos, a neutralidade da imprensa, se a neutralidade é possível, E esses debates são muito antigos, muito mais antigos do que o termo pós-verdade. Mas eles, hoje, aí, por que eu fiz questão de diferenciar esses 3 âmbitos? Porque eu acho que o conceito de pós-verdade, ele serve, e é por isso que ele embora tenha esse mérito original, ele é um conceito muito ruim, porque ele tem servido, aliás, como um pouco de fake news, nesses diferentes embates para desqualificar interlocutores numa significância cruzada que nada tem a ver com... Então você pega, por exemplo, né, os debates internos da epistemologia e da metodologia das ciências sociais, como faz... esqueci o nome dela, a Haromi, lá, como é que chama? A Morte da Verdade? Esqueci o nome da autora. Kimi, é um nome japonês super... Chama A Morte da Verdade, né? Um livro virou best-seller. Você lê, o livro é horrível, porque ela faz exatamente isso. Ela cruza que não tem absolutamente nada a ver para desqualificar tudo como pós-verdade numa defesa ingênua e muitas vezes elitista dessas instituições, certo? E eu acho que nós temos que, né, nossa tarefa é limpar um pouco o terreno para não cair na armadilha de jogar debates importantes, certo? Sobre o papel centralizador que essas instâncias desempenham no processo democrático, do caráter elitista dessas mesmas instituições, né? De um tema que o Vitor levantou, né? Do caráter hermético que a ciência acabou, né, assumindo para a maioria das pessoas, que faz com que a epistemologia imediatista se torne muitas vezes mais atraente. E, por fim, né, esses debates internos importantes que têm fundamento, a gente discorda. Por exemplo, eu sou absolutamente contra o relativismo, mas eu acho que eles têm alguns pontos, né, tem um argumento ali que
não é absolutamente translocado, embora eu discorde em última instância, né? Mas há um argumento. Então, tem debates legítimos, né, que precisam ser considerados. Então, se a gente não limpar esse terreno, né, e entender os embates políticos, epistemológicos né, que estão sendo nomeados aí como pós-verdade, a gente pode assumir uma posição reacionária e conservadora e contraprodutiva nessa discussão. E digo isso, né, digamos, esse mapeamento que eu estou fazendo a partir, né, da reflexão sociológica sobre as instâncias produtoras de verdade, nada tem a ver, isso que é importante, com o abandono de uma noção normativa da verdade. Isso é que eu acho importante, porque às vezes, né, os sociólogos ficam no século XIX, né, a função da sociologia é descrever o mundo como ele é, e não dizer como isso, né, foi superado, né, completamente pela crítica filosófica do século XX. Então, não se trata de abandonar o conceito normativo de verdade, e aí eu concordo absolutamente com o Vitor, com o Plínio, e até a gente, né, conseguir entender com o Vitor, na medida em que verdade é correspondência, e por um motivo muito simples, e com isso eu acabo. Porque verdade como correspondência, certo, parte do pressuposto, a meu ver, normativo, parte de um pressuposto normativo muito importante, de que o mundo existe, e de que ele, em última instância, é mais forte do que os indivíduos. O problema, e aí é que eu acho que a gente tem que entender, da pós-verdade, hoje, é que ela é da pós-verdade, né, no sentido aí mais normativo, que a gente está discutindo, ou seja, a pós-verdade crua, que seria a negação dos fatos, né, que é o que o Vitor está chamando aí de populismo acadêmico, que serve, né, a Trumps e o Carvalho e companhia, né, ou seja, os antimodernos, né, digamos assim, mas que não são nem só antimodernos, são antifilosóficos, no sentido muito... O problema disso é que é um subjetivismo que só serve ao autoritarismo. Porque se o mundo é mediação, está aberto o caminho da democracia, né? Porque a gente pode construir uma linguagem comum e mediada sobre o mundo. Se o mundo não é instância de mediação, são os sujeitos que impõem a sua verdade e vale a lei do mais forte. É isso. Obrigada. Está aberto falar um pouquinho já. Caio, eu queria direcionar essa pergunta para em geral, mas mais especificamente para o Vitor. Porque ele talvez tenha dito uma coisa que pegou a minha orelha, que é dizer que essas pessoas conservadoras ou extrema-direita são céticos ou negacionistas, nesse caso. Na minha interpretação, eu queria falar 3 pontos, eu vou mencionar cada um deles. Na minha interpretação, essas pessoas não têm uma atitude cética, porque para mim é abertura à crítica e reconhecer as outras posições para depois tomar uma posição. Na verdade, eu digo que essas pessoas são bem dogmáticas e não exatamente céticas. Eu queria que você comentasse isso e também trazer, é que vocês falaram da verdade, eu queria trazer mais